Bem-vindo de volta. Hoje eu vou continuar a falar sobre um dos meus temas favoritos, que é o tema das virtudes. E eu tenho falado bastante disso aqui no canal, então se você é novo no canal, se inscreve, tá? Deixa seu comentário, deixa seu like aqui. Você vai procurar aqui, vai achar centenas de vídeos que eu fiz ao longo dos últimos anos e cada vez mais vídeos também sobre filosofia, sobre virtudes. Eu gosto muito do tema de virtudes porque é uma maneira da gente se desenvolver enquanto ser humano, da gente se transformar numa pessoa melhor, e é uma maneira universal, é uma maneira que não está necessariamente relacionada a uma religião ou uma visão de mundo, né, uma visão política. Tudo isso está separado do tema de virtudes, né? Não é algo que depende muito de uma cultura ou outra. Então, por exemplo, quando eu falo da virtude da sabedoria, né? Basta a gente definir o que a gente interpreta por sabedoria e aí a gente começar a olhar, fazer uma autoavaliação e começar a criar práticas para que a gente possa incorporar a sabedoria no nosso dia a dia, né? As virtudes têm uma tradição que já vem lá desde a Grécia Antiga, e um dos grandes defensores dessa ideia de virtudes é o Aristóteles, filósofo grego. E o Aristóteles tinha uma definição, tinha muitas ideias super interessantes, foi realmente uma pessoa extraordinária, ainda é uma pessoa extraordinária mesmo para os tempos atuais. Quando a gente perguntava para o Aristóteles, lendo as publicações dele, qual é a definição, qual é o propósito da vida, né? O Aristóteles sempre trazia essa ideia de que o ser humano existe para atingir o bem-estar, né? Um dos objetivos da vida é atingir o bem-estar, atingir a felicidade. Eu tenho deixado o tema felicidade um pouco de lado, porque a definição de felicidade nossa hoje, do século XXI, é uma definição muito diferente, muito deturpada. É uma definição que virou: eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, né? Então eu quero ser feliz, eu vou fazer tudo o que eu quero para mim. Então é muito de alimentar meu ego. Se eu quero fazer uma coisa impulsiva, eu vou lá e faço. Se eu quero comprar uma roupa cara, eu vou lá e compro porque eu mereço. Um carro, enfim, vou ficar fazendo dívidas e tal. Então a definição de felicidade desse mundo atual que a gente vive é uma definição muito diferente daquela do Aristóteles. A definição de hoje em dia é uma definição materialista. Então a gente acha que a gente vai preencher a nossa felicidade através de bens materiais. É uma definição muito egocêntrica, né? Só o que importa para mim, eu. A gente tende a não se preocupar muito com os outros, nem se preocupar com o meio ambiente. E é uma definição muito narcisística também, né? Aquela ideia do Narciso, que é aquele personagem que ficou apaixonado pela imagem dele na água, né? Ele ficou apaixonado por si próprio. E a gente está vivendo hoje uma das gerações, talvez a geração mais narcisista de todos os tempos, porque a gente está o tempo todo nas redes sociais, e a maioria das redes sociais a gente usa só para ficar vendo a vida dos outros, só para ficar se comparando, só para ficar compartilhando o que eu fiz. Olha como eu sou bem sucedido, olha a minha última viagem, meu restaurante bacana que eu fui. Então é uma tendência que a vida começa a girar em torno de mim, e eu estou usando essas redes sociais toda hora para receber aplauso dos outros. Isso não é felicidade. Certamente não é felicidade na definição do Aristóteles, porque a definição do Aristóteles felicidade poderia ser traduzido no termo grego eudaimonia, que basicamente significa você alcançar o bem-estar através de dois fatores muito importantes. Você vai alcançar uma vida boa, uma boa vida, uma vida com bem-estar, com qualidade, manifestando o seu propósito na vida e desenvolvendo, manifestando as suas virtudes. Então veja como é uma definição profunda e diferente. Aí a gente volta de novo para o tema das virtudes, que o Aristóteles mesmo falou de algumas virtudes, outras foram depois incorporadas pela tradição cristã e pelos apóstolos, e foram colocadas até num contexto mais religioso e tudo mais. E agora a gente está vivendo um pouco esse revival, né? Esse retorno das virtudes no século XXI, esse retorno do estoicismo, da filosofia antiga, filosofia grega, filosofia da antiguidade.
E uma das pessoas que trouxe um pouco esse retorno, já faz tempo, mas é uma pessoa também ainda muito relevante, é o Benjamin Franklin. E eu tive a oportunidade de terminar de ler o livrinho dele. Na verdade, até escutei, não foi nem li, foi um audiobook, né? Eu fui escutando. É um livro bem curto que eu estava fazendo uma busca, não achei nenhuma tradução em português, mas se você ficar comigo aqui no canal, eu vou explicar um pouquinho para você. E depois também vai lá, compra o livro em inglês mesmo, vai ser uma maneira de você desenvolver o teu inglês. É o livro das virtudes do Benjamin Franklin. E o Benjamin Franklin, você já deve ter ouvido falar, já deve conhecer, foi um cientista, foi um escritor, foi um diplomata, foi um filósofo, enfim, uma pessoa de muitos talentos que viveu no século XVIII nos Estados Unidos. Foi um dos signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, e foi diplomata dos Estados Unidos na França, uma pessoa extraordinária. E o Benjamin Franklin, dentro dos estudos dele, ele gostou muito dessa ideia de virtudes e ele criou um livrinho, um caderninho para ele. E a metodologia dele foi basicamente criar uma lista de 13 virtudes, eu vou falar um pouco de cada uma delas daqui a pouco, praticar uma virtude por semana, então 13 virtudes dariam aí exatamente um trimestre, e repetir isso 4 vezes por ano. Então ele tinha um caderninho onde ele listava numa coluna o nome de cada uma das 13 virtudes, e nas outras colunas ele listava os dias da semana, e ele ia fazendo lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e ele colocava, por exemplo, a virtude da sinceridade, que é uma das virtudes que ele fala bastante, da gente ser honesto, a gente ser sincero, a gente não mentir quando a gente fala com as outras pessoas. E aí tem um tema mais profundo também, que eu acho que o Benjamin Franklin não falou, mas eu sempre gosto de comentar que sinceridade tem 2 aspectos. A gente não mentir para os outros, a gente ser sincero com os outros e ser sincero com a gente mesmo. E aí ele falava, beleza, essa daqui vai ser a semana da sinceridade. Então ele colocava lá e ele refletia depois, no final do dia, antes de dormir, no caderninho dele, eu fui sincero hoje? Eu segui aquela virtude ou não? E se ele tivesse dado uma derrapada, uma escorregada, ele colocava um pontinho ali naquele dia. Por exemplo, terça-feira, ele marcava com um pontinho com a caneta dele, para mostrar que naquele dia ele não conseguiu ser sincero, ele não cumpriu o combinado de seguir aquela virtude. E aí fazia a mesma coisa na quarta, na quinta, na sexta, no resto da semana. E na outra semana ele passava para uma outra virtude. Então era um exercício muito simples até, de colocar e documentar e ter essa autoanálise, né? Será que eu estou me tornando uma pessoa mais virtuosa ou não? É um exercício muito bacana. Vamos falar então das 13 virtudes do Benjamin Franklin. Eu deixei uma lista aqui para eu não me perder aqui com vocês. Então eu vou passar rapidamente, porque depois eu quero fazer um outro comentário. E ele listou essas virtudes numa ordem. Ele achou que fazia um certo sentido e tal. Eu não pensei, para ser bem honesto, eu não pensei muito na ordem, até que ponto faz sentido ou não, mas enfim, vou deixar na ordem que ele escreveu, tá? A primeira é temperança. Temperança está relacionado à moderação, mas é moderação no sentido dos nossos prazeres mais mundanos, né? O prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de ter atividades físicas e tudo mais. E a moderação nesse sentido. Então, se você vai para um almoço, se você vai para um jantar, ele até coloca aqui, coma e beba em moderação, né? Então, interessante, uma virtude que muitas dessas virtudes são fáceis de se falar e difíceis da gente aplicar, mas esse é o próprio exercício. A outra virtude é a virtude do silêncio. É uma virtude muito importante também e também muito difícil de ser praticada, ainda mais hoje em dia, nesse mundo de distrações, de redes sociais, de distrações, onde todo mundo fala muito e às vezes falta conteúdo. E ele descreve o silêncio como fale apenas quando aquilo que você for falar vai ser algo de benefício para os outros ou para si próprio. Evite conversas superficiais, conversas até mesmo que vão machucar as outras pessoas. Outra virtude é a virtude da ordem. Essa virtude é uma virtude que é muito importante também, né? De manter a sua vida organizada, de manter
o seu ambiente organizado, porque ele acreditava de que essa possibilidade da gente se organizar fazia com que a gente fosse mais produtivo e a gente também encontrasse um certo sentido de paz. E eu acho que isso faz muito sentido, porque se você tem uma casa desorganizada, se você tem um escritório desorganizado, como é que você vai conseguir encontrar as coisas, ser produtivo, né? E se encontrar naquele ambiente também. Outra virtude é a virtude da resolução. A resolução é se comprometer com objetivos claros, né? Então, esse é o sentido da resolução, dar seguimento àquilo que você se comprometeu a fazer. Então, se eu me comprometi a desenvolver novos amigos, eu vou me comprometer com aquele plano. Se eu me comprometi a procurar um emprego diferente, porque eu já cansei dessa carreira, ou cansei dessa empresa, eu vou me comprometer e eu vou executar aquilo ali, né? Se eu me comprometi a abrir um negócio próprio, eu vou tirar aquilo do papel e vou colocar em prática. Então a resolução, outra virtude muito importante. Frugalidade. E alguma dessas linguagens você já vai perceber que é uma linguagem um pouco antiga, porque o Benjamin Franklin escreveu isso há 300 anos atrás, tá? Foi 1700 e pouco, né? Mas a frugalidade, se a gente for traduzir para os dias atuais, a gente está falando de viver com o mínimo necessário, viver uma vida simples, tá? Então ele até fala que gaste o seu dinheiro com sabedoria, evite desperdício, evite despesas desnecessárias, tá? Muito importante também, porque a gente cada vez mais vê as pessoas aí comprando, fazendo dívida e comprando coisas que não precisam com dinheiro que não tem. Outra linguagem diferente, mas eu vou traduzir aqui para vocês, é a virtude da indústria, né? Ele coloca aqui industry em inglês. É produtividade, tá? Então você ser produtiva, se colocar numa situação e falar, ok, eu já fiz a minha resolução, eu quero atingir aquilo ali, agora deixa eu usar meu tempo com sabedoria, sem distrações e tal, eu vou ser uma pessoa produtiva. Sinceridade, já falei aqui da sinceridade, a importância de ser honesto, de ser sincero com os outros e com a gente mesmo. Justiça, fazer o que é certo para os outros, fazer o que é certo para a sociedade, evitar machucar os outros, evitar fugir dos seus deveres enquanto cidadão, enquanto pessoa. Então a ideia de justiça está muito ligada à ideia de ética também. Seja uma pessoa ética, seja uma pessoa que faça o que é certo fazer, né? É fácil a gente ver pessoas que criticam os políticos lá em Brasília e depois, na hora que é parado por um guarda de trânsito, quer dar uma graninha pro guarda, né? Então aquela coisa de, quer dizer, como é que você se acha no direito de criticar os outros, sendo que você também, no dia a dia, você não é uma pessoa ética. Então seja uma pessoa ética, seja uma pessoa justa. Moderação, e aí é interessante porque eu falei no começo, a primeira virtude que eu falei aqui foi temperança, e você fala, nossa, moderação tem tudo a ver com temperança. Moderação, mas a diferença em relação à temperança é que a moderação ela está relacionada de uma maneira mais ampla a tudo que a gente faz na vida. Moderação em relação aos nossos comportamentos, em relação às nossas emoções, em relação à maneira com que a gente aborda a vida, tá? Quer dizer, será que eu estou gastando tempo demais me preocupando com determinado assunto? Será que eu estou sempre usando um tipo de estratégia para fazer as coisas na minha vida e aquela estratégia está causando dor, está causando sofrimento? Então, vamos tentar encontrar a moderação nesse aspecto. A limpeza, e a limpeza, é lógico, se a gente fala em 1720, 1730, onde as cidades não tinham um sistema de esgoto nem nada, era algo fundamental, mas eu ainda vejo que é muito importante. E hoje a gente tem o privilégio de ter chuveiro, de poder tomar banho todo dia e tudo mais, mas assim, até que ponto a gente está se mantendo limpo do ponto de vista físico e do ponto de vista mental, emocional, espiritual? Então eu acho que dá para a gente atualizar essa virtude da limpeza para o nosso momento atual. Tranquilidade, a 11ª virtude do Benjamin Franklin, né? Não se deixe perturbar por problemas pequenos, por acontecimentos pequenos, né? Não perca o seu centro, não perca aquele seu momento de
aquele seu eixo de equilíbrio. Tranquilidade, virtude fundamental. Castidade, e aí é interessante, porque a gente meio que não fala de castidade, porque castidade tem uma conotação tão religiosa, mas eu acho que dá pra gente trazer de volta, sim, porque, né, a gente vê hoje em dia que a gente está vivendo também um mundo onde tudo é aceitável e a gente tem que repensar um pouquinho até que ponto será que tudo é aceitável, até do ponto de vista de consumo das coisas, do ponto de vista de visibilidade das coisas, do ponto de vista de como que a gente honra o lado sagrado do nosso corpo e o lado sagrado da nossa sexualidade, porque tem um aspecto sagrado desse elemento sexual que hoje em dia é totalmente ignorado. Então a castidade, ele fala aqui de castidade no sentido de você ter autocontrole nos seus relacionamentos, nos seus desejos e desejos sexuais, né? E era algo que o próprio Benjamin Franklin sofria com isso, né? Então daqui a pouquinho eu vou falar um pouco. Ele admitiu que tem algumas dessas virtudes ele conseguia se exceder e outras eram desafios para ele também. Isso me leva à 13ª e última virtude que o Benjamin Franklin listou, que é a humildade. E essa daí é muito interessante, porque quando ele fez essa lista, a lista dele tinha 12 virtudes. E ele conta essa história que ele estava conversando com um amigo, e esse amigo falou para ele, olha, eu acho que se tem uma coisa que você precisa trabalhar é a humildade. Você tem uma tendência de se colocar numa posição de superioridade quando você está conversando com os outros, ou de facilmente debater e assim, querer desafiar o pensamento dos outros, as ideias dos outros e tal. Então a pessoa, ele acabava aparecendo muitas vezes como uma pessoa que tem aquele ego grande, aquele ego inflado. Então eu achei muito interessante que esse amigo dele falou isso pra ele, porque aí a gente tá entrando no verdadeiro sentido da amizade, né? Falar esse tipo de feedback. E aí ele decidiu incorporar a 13ª virtude, a virtude da humildade. E ele colocou uma barra bem alta para ele, aqui a descrição dele. O objetivo que o Benjamin Franklin colocou para ele mesmo em relação à humildade: imitar Jesus e Sócrates. Então ele colocou uma barra bem alta. Se manter humilde e aberto ao aprendizado. Então, muito interessante. Eu acho que o que mais fica para mim hoje em dia desse exercício todo não é nem as virtudes em si, porque as virtudes eu posso olhar para as 13 virtudes e para minha vida e falar algumas fazem sentido, outras não fazem sentido, tá faltando essa, tá faltando aquela, mas o que mais me chama a atenção é o exercício em si. E eu queria terminar o vídeo convidando você a fazer esse exercício. Então você pode, né? Faça isso, quer dizer, liste virtudes que você quer trabalhar no seu dia a dia, que você quer se desenvolver, que você quer se aprimorar. E eu gosto da ideia de ter 13, porque 13 encaixa direitinho com as semanas do ano. Então vai dar uma por semana, e aí eu vou terminar o trimestre, e aí eu posso repetir isso 4 vezes por ano. O ano tem 52 semanas. Então você pode fazer exatamente o mesmo exercício trocando as virtudes. Por exemplo, ele não fala de coragem. Talvez coragem seja uma virtude que você quer abordar. O Benjamin Franklin não fala de sabedoria. Talvez a sabedoria, você queira incorporar a sabedoria e queira tirar algumas das que ele listou, né? Então é isso. Eu acho que é um exercício muito interessante e vai ajudar a gente a se desenvolver e ser uma pessoa melhor, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.